O Grupo Espírita Amigos Fraternos apresenta. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra espírita do Grupo Amigos Fraternos. Na noite de hoje, vamos ao tema Reforma Íntima com o nosso amigo Isolac Mustafa, do Centro Espírita Campanha do Quilo. Vamos aguardar a entrada do nosso irmão para iniciar a nossa palestra da noite de hoje. Muita paz para todos. Olá, Isolac, boa noite. Opa, John, como vai? Tudo bem, graças a Deus. Está conseguindo me ouvir bem? Bem. Pronto. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim. A nossa palestra espírita hoje, do Grupo Espírita Amigos Fraternos, com o tema Reforma Íntima. Nosso convidado de hoje é o nosso irmão Isolac Mustafa, do Fraternidade Campanha do Quilo. Seja muito bem-vindo. É um prazer. Obrigado. É um prazer sempre ouvir as suas palavras, né, as palavras de Jesus, as palavras de Deus. A nossa palestra ela tem o tempo de 1 hora e faltando mais ou menos 5 minutos, eu estou avisando para a gente não estender um pouquinho o tempo, né? E aí a gente vai iniciar com a nossa prece inicial e logo após a gente inicia a nossa palestra da noite de hoje. Ok? Então Perfeito. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, tentar esquecer um pouco os nossos problemas diários. Sabemos que são muitos, né? Mas a gente pede a Deus que nos dê força para carregar esse fardo. Agradecer a todos os irmãos que estão presentes aqui nesta noite, de forma virtual. Aqueles irmãos que de alguma forma não puderam estar aqui, que o Senhor possa abençoar suas casas, seus lares, seus trabalhos. E que na noite de hoje a gente possa sair fortalecido com essas palavras do nosso irmão Isoláquio, que a gente possa sair melhor do que quando chegamos. Então, muita paz para todos. Com a permissão de Deus, de Jesus, a gente possa dar por iniciado, na noite de hoje, mais uma reunião pública. Muita paz para todos. Assim seja. Bom, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Bom, pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto que é fundamental na vida, né? Normalmente, quando a gente está falando de espiritismo, a gente diz assim, ó, algo fundamental no espiritismo é reforma íntima. Mas nós preferimos dizer algo fundamental na vida. Porque reforma íntima significa um esforço para nós melhorarmos o nosso comportamento, nossa forma de ser, nossa forma de pensar, nossos sentimentos, nossas palavras, as qualidades do que nós fazemos. Então, isso é uma demanda da vida, né? Ou seja, o aperfeiçoamento ele está ligado ao conceito evolutivo. Então, evoluir é melhorar. E a natureza ela nos dá um exemplo notável de que uma lei soberana no universo é evolução, né? Há quem duvide, quem diga assim, não, a evolução que nós temos experimentado é algo casual, não é uma lei. Mas, se nós observarmos, nós vamos verificar a evolução em diversos setores da existência, né? Em tudo que a gente observa existe evolução.
Existe a evolução biológica, que é algo incontestável, né? Existe a evolução física, a evolução da matéria. Existe a evolução do entendimento nosso, né, individual. Nós, à medida que nós vamos vivendo, nós vamos aperfeiçoando nossa forma de compreender, nosso conhecimento, nossa arte de viver, enfim, nossa arte de nos relacionar. E se nós, como nós estamos dizendo, observarmos a natureza, mesmo numa ótica de milhões de anos, a gente vai observar que a evolução é soberana. Nós partimos do primitivo, do mais simples, do menos elaborado, para uma grande complexidade no mundo biológico, como é o ser humano, por exemplo. É uma complexidade biológica desafiadora. Nós poderíamos dizer até que talvez infinitamente desafiadora. Eu usei essa palavra assim porque eu não tinha outra para usar, né? O complexo do corpo humano, ele é tão grande. Cada coisa, cada órgão, cada pedaço e o conjunto do complexo humano é tão grande que nós nos quedamos perante a inteligência que elaborou essa grande obra, imensa e maravilhosa obra. Nós vamos dar alguns exemplos. As pessoas às vezes dizem assim: não, mas as coisas foram feitas por acaso. Nós dizemos: existe uma inteligência soberana infinita por trás de tudo isso que foi feito, né? E no caso do corpo humano, a gente tem alguns exemplos simples, mas muito eloquentes. Por exemplo, quando a gente vai ao dentista hoje, antigamente não era assim, alguns anos atrás, mas como houve a evolução das artes terapêuticas, né, do dentista, do médico e outras terapias, então hoje o entendimento é diferente do que era antigamente. Antigamente, o que acontecia? As pessoas iam no médico e diziam assim: olha, arranque o dente. Aí o médico ia arrancar o dente. Era muito normal isso, era muito corriqueiro. Hoje em dia, o dentista faz tudo para não arrancar, né? Ele pede para você fazer tratamentos preventivos, ele faz um tratamento de cárie, uma obturação. Ele faz tudo para não perder o dente. Por quê? Eu perguntei a um dentista: será que o dente natural ele é melhor do que o dente artificial? Hoje em dia se implanta, né? Ele disse com toda certeza, Isolar, é superior em todos os aspectos. O maior tecnologia que você tem, você não consegue imitar um dente natural, alcançar a mesma qualidade que ele tenha. Então, por isso que a gente faz todo o esforço para preservar. É o dentista que diz. Outra coisa, há algumas décadas, as pessoas não davam muita importância ao leite materno. Elas diziam assim: não, o menino desmamou logo, dá logo leite em pó, né? E hoje em dia os médicos estão colocando na cabeça das mães: o melhor alimento que existe é o leite materno. Ele é incomparável em qualidade. Existem estudos que dizem que quando a criança ela tem um maior tempo de aleitamento materno, ela vai ter uma vida de maior qualidade durante toda a vida, né? Melhor imunização, melhor estruturação do seu corpo. Então, vocês vejam, não há alimento artificial que substitua o leite materno. Não existe. Por quê? Porque quem fez foi a inteligência superior. Eu dei só alguns exemplos, né? Se eu tivesse muito conhecimento, eu poderia dar outros. Mas esses exemplos que nós estamos dando são exemplos práticos. Então, a gente percebe de cara, com alguns aspectos do funcionamento do corpo humano, da nutrição, da autorregulação. Quando você corta
a pele, o próprio organismo ele regenera aquilo ali. Ninguém faz isso por ele, né? Ele faz com uma inteligência fantástica, maravilhosa, assim, ou seja, o reequilíbrio, ele busca o reequilíbrio. O coração é um mecanismo que passa décadas trabalhando sem descansar. Dizem que quando ele bate uma vez, que ele vai bater outra vez, ele dá uma descansadazinha, mas ele não para de trabalhar durante décadas. E é um mecanismo delicado, né? Se você não cuidar do coração, você se arrisca a falecer. Mas o danado trabalha décadas sem parar para manter a vida. O cérebro é o mecanismo mais complexo que o homem conhece. Nenhum outro na natureza. É uma ciência espantosa. Se a gente fosse entrar em detalhes assim, pouco conhecimento que eu tenho disso, se a gente fosse entrar em detalhes, a gente ficaria, a cada passo, nós ficaríamos perplexos com a superioridade da biologia. E esse corpo ele não surgiu de repente, né? Ele surgiu ao longo de milhões de anos, né? E nos milhões de anos que antecederam, a vida ela foi menos complexa, né? Mas ela foi preparando aos poucos esse corpo fantástico que a gente tem. Então, a evolução é algo indiscutível. Pois bem, mas não só Deus, mas nós também somos atores da evolução. Ou seja, nós temos responsabilidade em cooperar com a obra divina. A começar por nós mesmos, pelo próprio comportamento nosso. Então, a nossa tarefa, nossa principal tarefa é cooperar com Deus. Como? Nos aperfeiçoando, nos melhorando, nos corrigindo das nossas deficiências e adquirindo novas qualidades, melhores qualidades. Nós tivemos um trabalho, antigamente, que nós executávamos um trabalho de desenvolvimento econômico. A gente trabalhava o desenvolvimento econômico junto a pequenas comunidades, rurais, urbanas, empreendedores. E nós descobrimos, nós aprendemos, teoricamente e praticamente, o seguinte, que o aperfeiçoamento econômico dos negócios, das atividades econômicas, elas requerem fundamentalmente duas coisas: melhores conhecimentos e melhores atitudes. Então, o sucesso material, ela requer algo que é intangível, que é impalpável, que é o conhecimento. Então, se nós temos melhores conhecimentos, a gente vai mais para frente. A gente avança mais em todas as nossas atividades, ainda que sejam atividades materiais. E se nós tivermos melhores atitudes também. Se nós formos mais organizados, se a gente tiver uma melhor compreensão das oportunidades, tivermos atitude de aproveitarmos adequadamente, se a gente tiver a visão dos riscos e nós soubermos evitar ou gerenciar aqueles riscos adequadamente, nós vamos ter melhores resultados. Isso na vida material. Agora, interessante que esse tema nós fomos motivados por questões espirituais, né? Então, o Espiritismo ele nos diz assim, olha, o Espiritismo ele nos ensina que nós vamos evoluindo, né? Nós falamos sobre a questão evolutiva, que é fato, que é uma lei universal, e nós vamos evoluindo individualmente e como espécie humana nós vamos evoluindo. Então, individualmente nós vamos evoluindo. E o Espiritismo nos revela algo fantástico, que é a reencarnação. Então, quando nós executamos algum progresso no nosso conhecimento e nas nossas atitudes, nos nossos hábitos, então nós conseguimos alguma evolução. Só que nós não conseguimos a perfeição. Aí o que acontece? O nosso ser, que é um ser espiritual, ele abandona o corpo físico, que é simplesmente uma vestimenta para ele. Quando ele fica
impossível de você, do espírito, continuar atuando sobre ele por causa da doença, por causa da fraqueza, da idade, por causa de algum acidente, de alguma coisa que inutilize o corpo. Então, o nosso ser essencial, ele continua vivo, existindo, atuando. Ser, ele continua com o ser. Então, o nosso pensamento, ele continua vivo. A nossa individualidade, em outra dimensão. Os nossos sentimentos, as nossas afeições. Nós continuamos inteiros. Nós continuamos sendo nós mesmos. E com o dever de nos aperfeiçoar. As religiões normalmente dizem assim, olha, se você acreditar em tal religião, se você se você acreditar de tal maneira, você vai ser salvo. Ou seja, depois da morte você está livre, está na perfeição, está no céu. Né? Se você acreditar em tal igreja, se você tiver tal fé. Então, essa conquista dessa felicidade para as igrejas, elas ensinam de uma maneira muito prática, muito fácil e às vezes muito injusta também. Porque às vezes elas dizem o seguinte, aquela pessoa que cometeu muitos crimes, mas acreditou numa igreja, aquilo está tudo resolvido e a pessoa vai para a felicidade eterna. E aquela pessoa que foi virtuosa, que foi boa, mas não acredita naquela religião, ela vai ser condenada. Ou seja, é algo injusto. Né? E diante da perfeição da criação e, consequentemente, da perfeição do Criador, nós não podemos conceber algo injusto na criação. Né? Então, assim, não sei se no final a gente vai ter tempo de ter um pouquinho assim, de diálogo com o público. Se eles colocarem alguma pergunta, alguma coisa, a gente pode conversar com o público também. Né? Então, no Espiritismo e na vida, nas leis naturais, porque a gente não diz, não é crença espírita, é uma questão de lei natural. O Espiritismo apenas estuda essa lei natural, ele não dogmatiza, ele não diz, você tem que acreditar no Espiritismo, não. Ele é uma ciência espiritual, que ele estuda as leis espirituais, que são leis naturais, e nos mostra, ó, funciona desse jeito. Então, o que acontece? Nós somos os responsáveis pela nossa salvação. O que é salvação? É perfeição, que a gente consegue através da evolução, até chegar lá. Né? Então, é justamente sobre esse processo que nós vamos conversar hoje. E aí dizem assim, Jesus salva, mas você tem que fazer sua parte. Né? Então, o que acontece? Como é que Jesus salva? Pelo exemplo que ele deu, do amor, da humildade, ele só sabia fazer o bem, só fazia o bem. Jesus ensinava as leis universais, ele curava, ele comportava, né, consolava os aflitos. Só a presença dele, aquela ação, aquela fé na imortalidade, a realidade imortal que ele nos trouxe, da imortalidade, da sobrevivência da imortalidade, da justiça que acontece no pós-morte. Aquilo tudo é confortador para aqueles corações oprimidos. Eles foram tão perseguidos pelos companheiros. Né? Então, Jesus só sabia fazer o bem. Então, primeira coisa, o exemplo de Jesus. E aí Jesus disse, siga para os seus discípulos e para nós também. Seguir o que é seguir o exemplo que ele deu. Mas ele não deu só o exemplo, ele deu o ensinamento. Né? O ensinamento moral. Aquele ensinamento moral, que, claro, que o ensinamento é vitalizado pelo exemplo. Aquele professor da moral, que ele ensina a moral e ele pratica, ele ensina na prática, aquele ensinamento é muito mais forte, é muito mais vitalizado. Né? Ou seja, ele é real. Por quê? Se a pessoa ensina e não pratica, é como Allan Kardec diz, ele age como quem não acredita no que ensina. Né? Ele ensina algo, mas parece que ele não acredita naquilo. Jesus não, ele praticou, ensinou, praticou de novo. Ou seja, ele só fazia o bem. Então é o grande mestre que nós temos. E é o nosso Salvador por isso. Porque ele nos mostra o caminho da evolução. E aí Jesus ensinou para a gente
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ensinou a humildade, a submissão a Deus, né? A fraternidade, tudo isso. Aí a gente pergunta assim, sim, mas existe, às vezes, negócio de virtude, de ser bondoso, de perdoar, de ser paciente, são coisas difíceis. Como é difícil, a gente tenta e não consegue, né? É verdade. É preciso a gente primeiro ter essa visão extensa do tempo, né? A gente nós não somos obrigados a adquirir a perfeição em algumas décadas de vida, não. Mas nós temos o dever de cultivar. Como a gente cultiva uma planta, né? Dizem que lá no Oriente tem uma planta chamada tâmara, que é uma frutinha, né? Como se fosse assim, uma vagem, né? Que aquilo ali as pessoas se alimentam daquela planta. Mas só que uma pessoa, quando planta uma tamareira, ela não vai alimentar-se dela, só as gerações futuras, porque a partir do momento que você planta, ela só vai dar fruto 100 anos depois. Então, mas os árabes plantam. Eu sou descendente árabe, por isso que meu nome é meio estranho, né? Então, o meu avô plantava lá na Síria, de onde ele era, e os parentes dele lá, eles plantavam tamareira. Para quem se alimentar? Para os filhos e principalmente para os netos. E você veja como é maravilhoso você trabalhar para os seus netinhos. Uma cultura, Vocês que né? ainda não... É uma cultura e é um amor, porque você trabalhar para os seus netinhos é uma coisa amorosa. Né? Eu que tenho um neto, já eu sei, você tem um grande amor pelo netinho. Né? Às vezes você diz, poxa, ama mais do que o filho, não sei. Mas assim, é um amor especial. Né? E você trabalhar pelos netinhos é algo que dá um grande prazer. Então a gente precisa ter essa noção, não ser egoísta, pensar no próximo e ter essa noção de extensão, porque você pode nascer no seu netinho, como netinho seu mesmo, e você vai usufruir o que você plantou hoje. Então é a mesma coisa a virtude. A virtude é algo que se aprende. Né? É algo que se aprende com exercício, com condicionamento, com o esforço de fazer o que é certo. Né? De fazer o que é certo. Então, quando a gente vai trabalhando, vai repetindo as atitudes certas, mesmo enfrentando a resistência da nossa natureza, mesmo contra aquela natureza que às vezes é maléfica, nós, infelizmente, temos hábitos maléficos, mas a gente vai trabalhando, a gente vai, né, criando uma resistência contra o mal com o bem. Então a gente é egoísta, tudo bem, mas vou vencer o egoísmo dando alguma coisa ao próximo necessitado. Né? Não só doando, às vezes a gente não tem condições materiais, mas a gente ensinando, a gente exemplificando o bem, a gente sendo paciente, a gente sendo tolerante. E tudo isso é uma questão de aprendizagem. Aí, mas isolar, que você quer que a gente seja santo. Eu digo, eu não, Deus. É Deus que quer que você seja santo. Ou seja, que você seja um espírito perfeito. Mas ele dá tempo. Ele espera. Você veja que desde que Jesus veio aqui até hoje, Deus não destruiu o planeta Terra, né? E tanto erro que a gente fez, até o próprio sacerdote, que talvez eu mesmo tenha sido um, lá na Idade Média, tenha queimado vivos médiuns, chamando de bruxos. Você vê que coisa terrível. Em nome de Jesus, a figura mais pacífica, mais doce que nós conhecemos e que ensinou isso para nós, a tolerância, o amor, a caridade, o perdão, a humildade, a não violência. Ele ensinou tudo isso, a brandura, e deu exemplo, até extremo, né? Ele deu esse exemplo maravilhoso. E nós fizemos tudo errado. E ele, 2000 anos depois, aí manda o Espiritismo, vê se vocês abrem a cabeça. Aí no Espiritismo, ele diz assim, reforma íntima, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral.
pela sua transformação comportamental. Ou seja, ele tinha um vício, deixou, transformou. Né? Ele tinha uma forma meio grosseira de falar com o outro. Aí agora ele é mais educado, mais gentil. Evoluiu, né? Né? Evoluiu, transformou-se no sentido do bem. Então, essa transformação. E aí Allan Kardec reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. O que é o espiritismo? É isso. Né? É isso. Aí você vê assim, o espiritismo quer isso da gente. Só isso. Chico Xavier, diga lá, João, você ia dizendo alguma coisa? Não, é isso que você falou exatamente certo. Né? Como as pessoas falam, né? Deus é simples, quem complica somos nós. Exatamente. E o Chico Xavier, que é outro mestre, né? Ele não se colocava na posição do mestre, ele se colocava naquela humildade toda, dizia que ele era um instrumento dos espíritos que não tinha valor nenhum. Eu não acho que ele não tinha valor nenhum, não. Acho que tinha um valor imenso a virtude dele. Né? Então ele era um grande mestre para nós, mas dentro daquela humildade, e nunca se colocou na posição de mestre. Mas ele dizia, entre tantas coisas maravilhosas que ele dizia, tem uma que ele dizia assim: Jesus não quer que você escale o Everest, ele só quer que você ame o seu próximo. Parece uma coisa tão simples, né? É claro que nós que não temos esse hábito de amar, não temos essa capacidade de amor, se bem que existe gente que tem. Viu? Eu estou dizendo assim, mas estou dizendo de uma forma genérica. Tem muita gente que ama mesmo, e tem um grande amor pelo próximo. E eu quero dizer o seguinte para você: existe uma tendência muito maior nas mulheres de ter esse amor, sabe? Amor abnegado, amor doação. As mulheres. As mulheres, elas têm mais competência disso do que nós, né? Geralmente. Claro que existem as exceções, né? Mas, em geral, as mulheres são assim. E quando você vê a mulher mãe, porque ela tem um potencial da maternidade, que é amor puro. Então, você vê a mãe, às vezes o filho é ingrato, mas a mãe tem um amor assim, indestrutível. É algo assim fantástico. Sim, mas aí pergunta, e como é que a gente pode ir aprendendo essa virtude? O Espiritismo nos diz. Allan Kardec tem uma pergunta lá no livro dos Espíritos, pergunta 919. Ela é muito conhecida e ela é o nosso roteiro. Que é a pergunta 919 do livro dos Espíritos. E Allan Kardec pergunta assim: como nós podemos ir melhorando nesta vida e ir nos libertando do mal, desde essa vida? Aí os espíritos respondem assim: um sábio da antiguidade vos diz, conhece-te a ti mesmo. Aí Allan Kardec pergunta assim: sim, conhecemos toda a sabedoria dessa máquina, mas a dificuldade está justamente em nos conhecer. Como fazê-lo? Eu queria só justificar a interjeição de Allan Kardec, né, a admiração dele. Ele diz assim: exatamente aí é que está a dificuldade de nos conhecermos. Por quê? Porque se a pessoa é avarenta, ela se considera só previdente. Né? Se a pessoa tem outro defeito aí qualquer, se ela é orgulhosa, ela se acha digna. Então as pessoas às vezes não reconhecem os próprios defeitos, não se conhecem. Né? Às vezes a gente se sofisma, ou seja, a gente engana a nós mesmos em relação ao nosso valor. E a gente se acha tal. Quando a gente às vezes tem deficiência, nós precisamos trabalhá-la. E como fazer? Aí o Espírito responde: fazei como eu fazia quando vivi na Terra. Todas as noites, antes de me deitar, eu perguntava a mim mesmo. Eu recordava o dia que eu tinha feito durante o dia e perguntava a mim mesmo: deixei de cumprir algum dever?
Alguém tem algum motivo de queixa contra mim? Foi assim que cheguei a me conhecer, a corrigir os meus defeitos e aí vencendo a vida. Ou seja, vencendo as deficiências. Você vê só que a resposta é curta e é sábia. Porque ele diz assim, perguntava a mim mesmo, deixei de cumprir algum dever? Essa pergunta, ela pode nos induzir a pensar assim, poxa, não é tão simples a gente responder essa pergunta de uma maneira integral, de uma maneira total, né? A gente sempre vai esquecer qual é o tipo de dever que eu tinha, quais são os deveres que eu tinha. Aí a gente pode responder o seguinte, bom, nós podemos responder de duas formas essa questão. Primeiro, a gente pode fazer um checklist de todos os nossos deveres, né? Ou a gente pode focar em deveres fundamentais para a gente responder isso. Quais são os nossos deveres fundamentais? Jesus nos ensinou. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o próximo como a si mesmo. E explicou, fazei ao próximo o que gostarias que o próximo fizesse. Toda a lei e os profetas estão nesses dois mandamentos. Então, assim, amar a Deus, amar o próximo. Fazer o próximo o que gostaria que o próximo nos fizesse. E essa é a tradução da questão de Santo Agostinho. O espírito que respondeu a pergunta de Allan Kardec foi Santo Agostinho. Ele diz assim, pergunte a si mesmo, deixei de cumprir algum dever hoje? Aí você vai focar. É muito simples, dá até para decorar. Amar a Deus, amando ao próximo. Então você vai se lembrar do seu dia. Né? Aí você vai identificar algumas coisas que você precisa aperfeiçoar no seu dia. E a segunda questão que ele colocou, o Agostinho, ele colocou, alguém tem algum motivo de queixar-se de mim? Vê só, que é um pouco diferente a pergunta como a gente pode pensar normalmente. A gente pode perguntar, alguém se queixou de mim? Não foi isso que ele perguntou. Não, se alguém se queixou de você, não foi isso. Ele perguntou o seguinte, alguém tem algum motivo de queixar-se contra você? Né? Ou seja, você falhou com alguém em alguma coisa, fez algum mal a alguém, ou teve alguma falha. Né? Essa questão, ela também pode ser interpretada ou entendida relacionada àqueles princípios fundamentais que Jesus ensinou também, que é, não façais ao próximo o que não gostarias que o próximo te fizesse. Essa questão ela é muito importante para o autoconhecimento também. Divaldo Franco, e é fundamental, e é um caminho do autoconhecimento. O Divaldo Franco, ele esteve aqui em Recife, no auditório lá do Centro de Convenções, auditório Guararapes, que aí ele fez uma palestra. E a gente sabe que o Divaldo Franco com o Joana de Anjos, eles são muito especialistas nessa questão do autoconhecimento. Né? E em 2007, eu ainda não tinha uma visão muito estruturada dessa questão do autoconhecimento. Mas aí Divaldo, ele fez uma pergunta, durante a palestra dele, ele perguntou assim, quer conhecer a si mesmo? Quando ele fez essa pergunta, era o que eu estava querendo, ou seja, era uma questão de pesquisa que eu estava fazendo. Eu preciso entender isso, como é o autoconhecimento. Aí quando ele perguntou assim, quer conhecer a si mesmo? Aí eu abri logo a atenção. Eu digo, opa, vou ver o que ele vai dizer aí. Aí ele diz assim, aplique a si mesmo essa questão. Não façais ao próximo o que não gostarias que o próximo te fizesse. Você vai conhecer a si mesmo. E aí, realmente, eu comecei a aplicar essa indagação a mim mesmo. O que eu estou fazendo, o que eu queria que as pessoas fizessem isso que eu estou fazendo, o que eu estou tensionando, o que eu estou querendo fazer. As pessoas, eu gostaria de ouvir o que eu estou dizendo para aquela pessoa dessa forma. Então, a gente faz essa pergunta,
opa, caiu a ficha, como quem diz, não gostaria. Então não faça. Né? Essa questão que eu coloquei também, quando a gente diz assim, não é a gente perguntar assim, alguém se queixou, reclamou de mim. Não, alguém tem algum motivo de se queixar. Esse algum motivo, ele tem um alcance. Vê o alcance que ele tem. Muitas vezes você está no centro espírita. Aí no centro espírita você dá uma errada, é grosseiro com alguém. Aí os irmãos dizem assim, vamos ter calma, vamos ter paciência com o isolado. Foi um momento dele de desequilíbrio, vamos ter paciência com ele. E ninguém reclama de mim. No meio de gente educada, ninguém reclamou. Né? Mas eles tiveram motivo de reclamar. Aí de noite, se você vai fazer o seu exame de consciência, você pergunta, alguém teve algum motivo de se queixar contra mim? Teve, lá no centro. Poxa, mas aquele pessoal é educado, não falou nada, esqueceu, perdoou. Né? É mesmo, mas tiveram motivo. Então você tem que repensar a sua atitude. Né? Em alguma outra situação, por exemplo, você é um chefe, aí você é grosseiro com o empregado. O empregado às vezes fica com raiva, mas fica, ó. Ele tem medo de perder o emprego. Né? Mas você errou. Mas você errou. Ele não reclamou, não. Né? Mas você errou. Você precisa fazer o exame de consciência para dar uma melhorada, porque Jesus vai te cobrar essa, a sua consciência vai te cobrar. Não é porque ele é empregado que você pode tratar de qualquer jeito. Né? Então, isso tudo tem uma profundidade, mas são duas questões. Né? Aí a gente vai examinando de noite, a gente pensa tal, e a gente às vezes não consegue identificar algo mal, às vezes ele fica meio escondido. E às vezes a gente não tem percepção suficiente para a gente identificar aquilo que a gente precisa corrigir. Então Agostinho ele prossegue na resposta 919. Aí ele diz assim, fazei outras perguntas a você mesmo. Né? Para tirar esse engano, essa ilusão, que você mesmo coloca virtudes em você e não enxerga. Coloca na sua imaginação virtudes em você mesmo e você não tem. E às vezes as pessoas também ficam lhe elogiando. Se você tem um poder, tem uma posição de destaque, aí é que o risco é maior. Porque os bajuladores vêm elogiando, falsamente, você acaba acreditando que tem aquelas virtudes e não tem. Né? Então, por isso, que a maioria dos espíritos, quando reencarnam na Terra, preferem uma posição humilde. Porque eles não ficam nessa ilusão. E ali vai atrasar a evolução daquela pessoa. E vai se orgulhando, se deixando levar por aquele encantamento, aquele hipnotismo, e vai ficar paralisada a evolução daquela pessoa. Orgulhosa, e vai sofrer, porque não evoluiu durante a reencarnação. Porque se deixou encantar pela fascinação do poder e dos elogios. Às vezes, como eu disse, Paulo. Né? Então, pergunta isso, a gente precisa se libertar dessas impressões negativas. Aí, Agostinho prossegue. Se você tem dúvida, se você não sabe bem se uma atitude que você fez é adequada ou não, você pergunte a si mesmo, se eu visse outra pessoa fazer o que eu faço, como eu julgaria? Porque em nós mesmos nós somos geralmente benevolentes com a gente, né? Mas nos outros nós sabemos apontar o dedo, né? Mostrando assim, ó, tem defeito. Então imagine outra pessoa fazendo aquilo que você faz. O que você pensaria? Né? Então você já vai, opa, eu tenho que ver de novo o que eu estou fazendo. Será que eu estou fazendo certo? Né? Preste atenção ao que diz, procure saber o que pensam as pessoas a seu respeito, a respeito do que você fez. E não despreze a opinião dos seus inimigos, daqueles que são oposição a você, daqueles que são críticos. Porque muitas vezes ali tem lições importantes que lhe despertam para certas realidades que você não estava enxergando.
Existe, inclusive, um ditado, eu não sei, eu ouvi uma pessoa dizer isso, saí na internet procurando para ver a origem, não consegui localizar. Mas dizem que é a Ordem Rosa Cruz, eu não sei se é, porque no Google eu não achei. Que tem uma frase que diz assim, nós não temos inimigos, nós temos instrutores. Então, quando uma pessoa fizer uma crítica para você, principalmente uma crítica severa, que ela se mostre assim durante um instante, durante um momento, como seu inimigo, então vê se você alcança aquela grandiosidade do pensamento. Nós não temos inimigos, nós temos instrutores. Eles podem estar dando uma lição preciosíssima para você com aquela crítica, que não é agradável. Dizem que Benjamin Franklin ele fez uma lista de 12 virtudes quando ele vinha da Inglaterra, não, no navio, né? O navio antigamente, navio a vela, demorava não sei quantos meses para atravessar o Oceano Atlântico. Aí ele veio da Inglaterra para os Estados Unidos. Aí, durante a viagem dele, ele disse, poxa, eu vou fazer uma listagem de virtudes para eu, durante a minha vida, eu seguir. De tal forma que no final da vida eu vou cumprir perfeitamente essas virtudes. Essa história tem na autobiografia de Benjamin Franklin. Tem nesse livro aqui, ó. Esse livro aqui nós fizemos a divulgação dele, muitos de vocês têm. É um livro espírita e é baseado nas virtudes de Benjamin Franklin e nas bem-aventuranças. Ele correlaciona as virtudes de Benjamin Franklin com as bem-aventuranças. E é um critério de autoconhecimento, de reforma íntima muito bom, né? Pois bem, então Benjamin Franklin fez a listagem das 12 virtudes e ele procurava seguir, né? Aí ele dizia assim, temperança, moderação, castidade, várias virtudes. Então, 12 virtudes, né? Ordem, trabalho, que ele falava diligência, né? Frugalidade e tal. Aí ele fez a listagem das virtudes. Aí, quando ele chegou na Pensilvânia, aí um certo dia um amigo conversando com ele disse assim, Franklin, você sabe que as pessoas consideram você uma pessoa orgulhosa, arrogante, que não sabe ouvir a opinião alheia, só quer impor as suas ideias. Aí ele ficou um pouco surpreso com aquilo, porque ele não se via daquela forma, né? Aquilo ali foi uma crítica. Ele diz assim, você é um sujeito arrogante. Ele disse assim, é uma pessoa arrogante. Aí ele parou assim, começou a pensar naquilo. Aí foi para casa, né? E aí chegou à seguinte conclusão. Um amigo teve a gentileza de dizer que eu sou arrogante. Vê só, que coisa estranha para nós, né? Um amigo teve a gentileza de dizer que eu sou arrogante. Ô, John, você tem algum amigo que já teve essa gentileza e disse a você que é arrogante? Ainda não é porque, graças a Deus, você já superou, né? Mas eu já tive muitos amigos gentis. Já me chamaram de orgulhoso, de vaidoso e tudo mais. Já tiveram essa gentileza. Por quê? Porque alerta a gente. Nós não temos inimigos, nós temos instrutores. Né? Vamos nos lembrar disso. Aí o Benjamin Franklin disse assim, eita, ele não falou eita porque ele não é nordestino, né? Mas ele deve ter falado em inglês lá, não sei como foi que ele falou. Ele disse, meu Deus, daquelas listagens de virtudes está faltando uma, humildade. Aí ele botou a virtude 13ª, humildade. E nessa virtude ele disse assim, como é que eu vou ser humilde? Já sei. Vou imitar Sócrates e Jesus. Aí eu vou exercitar a humildade. Ele exercitava. Toda semana ele pegava uma virtude daquela e exercitava. E todo dia ele olhava na lista para ver se ele tinha cometido algum erro. Eu coloquei essas perguntas de Santo Agostinho e essa listagem de Benjamin Franklin numa apostila. Tem uma apostila na internet que eu coloquei. Se vocês quiserem, podem acessar. É muito fácil. Existe um blog chamado... O blog, ele quer dizer transformação interior. Mas, na verdade, ele está escrito sem cedilha e sem acentos circunflexos. Então, está assim, transformacal, hífen, no meio mesmo, hífen, interior, .blogspot.com. Aí vocês entram, aí tem lá
Tem algumas considerações, algumas mensagens que eu escrevi sobre reforma íntima. Tem a apostila, tem o retrato do livro, desse livro aqui, tem contato comigo, se vocês quiserem alguma coisa, também lá tem meu zap e tudo mais. Então é transformacal-interior.blogspot.com. Então tem lá. Aí o Benjamin Franklin fazia isso, que é um processo de transformação interior ou reforma íntima. E Agostinho, na pergunta dele, outras questões que ele coloca também, lá na resposta 919, é assim: se eu fosse para o mundo espiritual hoje, como eu seria recebido lá? Né? Tem até, agora mesmo eu estava lendo no Evangelho segundo o Espiritismo, aí tem dizendo assim: os ricos, ajudai os necessitados. Porque se você ajuda os necessitados, você vai ter uma multidão de gente grata que vai lhe receber bem no mundo espiritual. Né? Aí, isso é bom para você estar fazendo certo, se você for bem recebido no mundo espiritual. Mas aí você vai dizer: ô Isolac, você está falando para quem? Porque aqui não tem ninguém rico, não. Né? Você está pegando para as paredes. Né? Aí eu vou dizer a você o seguinte: nós todos somos ricos. Só que não necessariamente de dinheiro, mas nós temos saúde, nós temos inteligência, nós temos bons sentimentos, nós temos uma boa precioso, né? Nós temos conhecimentos preciosíssimos. Muitas vezes a pessoa vai fazer coisa errada, a gente não tem coragem de alertar, né? Porque a gente vai ficar bravo comigo se eu alertar. Mas a gente chama atenção. Primeira coisa, antes da gente chamar atenção, com carinho, claro, né? Com educação, de uma pessoa, a gente ora: meu Deus, me ajuda, eu vou conversar com o fulano de tal, ele está indo por caminhos que ele vai se dar mal, é negativo, vai prejudicar os outros. Né? Então eu vou alertar a pessoa com amor: me ajude, meu anjo de guarda, e faz essa mentalização assim curtinha. Aí depois vai: ô, tudo bem, como vai você e tal, aí você sabe que eu sou muito seu amigo, quero muito seu bem. Então, assim, eu acho, na minha opinião, foi inclusive assim que Benjamin Franklin se transformou. Ele passou a não impor as ideias, ele passou a dialogar, tentar convencer com humildade, né, e dizendo assim: eu não sou o dono da verdade, o dono da verdade é Deus. Mas, na minha visão, eu acho que se você cometer essa ação aí, eu acho que vai ser ruim para você, depois talvez se arrependa, vai prejudicar os outros, vai se prejudicar. Então, talvez seja melhor você ir por esse caminho aqui. É a minha opinião. E que Deus ilumine você nos melhores caminhos. Que pode não ser esse que eu estou te dizendo. Né? É isso aí. Mas, às vezes, uma palavrinha, não precisa tanto discurso. Existia um cidadão que ele era trabalhador da campanha lá no Abrigo Espírita Batista de Carvalho, em Jardim São Paulo. Ele era uma pessoa simpaticíssima. Era o presidente de lá. Era um senhor de idade, tinha um cabelo branco, não era careca como eu, não, tinha um cabelo incompleto, mas todo branquinho. E é uma pessoa agradável. Eu dizia que ele transpirava fraternidade, porque era um fluido de fraternidade. Quando você chegava lá, era um sorriso de dentro, né? Aquele sorriso que sai de dentro da alma, sincero, e a alegria de te ver. Quando ele vê você, aquele sorriso, você se sentia envolvido num fluido fraterno. E ele dirigia a campanha do Quilo em várias instituições espíritas. Ele era o presidente lá do Abrigo, precisava de recursos para manter o lar de velhinhas, ele fazia em vários tempos e mandava para lá. Aí, certa feita, ele viu um legionário, um trabalhador da campanha, fumando. Ele disse: meu Deus do céu, na hora da campanha. E não é permitido fumar, né? Não beber, não fumar, não comer, não fumar, nada, só água, só pode beber água durante a campanha do Quilo. Então, ele chegou com todo carinho e disse: meu irmão, não pode fumar durante a campanha. Aí a pessoa jogou o cigarro fora e continuou fazendo a campanha. Assim, foi só uma palavrinha, um jeitinho, né? E resolveu aquilo ali. Então, às vezes é isso, é preciso a gente ter tato na hora, né? E nós somos ricos, como eu estava dizendo a vocês. Dá um conselho, dá uma mensagem, ou então dá uma mensagem no WhatsApp, coloca uma mensagem de otimismo, né? De fraternidade, né? Ou na pessoa: meu amigo, prazer em revê-lo, você é uma pessoa boa e tal. Ou às vezes,
só ouvir. Pensa que é uma riqueza que a gente tem ouvido. As pessoas têm queixa. Eu quero falar, eu quero não sei o que, quero conselho seu, não sei o que, aí vai lá para o conselho. Você fica só olhando para a pessoa e orando. Aí deixa ela falar. Não é só ouvir. Às vezes é uma bênção. Dizem até que ouvir, e você se dispor a ouvir uma pessoa que está no desespero, você pode tirá-la até do suicídio. Dizem, né? Então você vê o valor do ouvido, né? Que a gente tem. Né? O valor do ombro. Ele diz, se quiser chorar, encosta aqui um pouquinho, chore, ali naquele amor fraterno, né? Puramente fraterno, a gente deve manter sempre isso. Chore, não tem problema, reclame, mas vamos agora orar. Vamos pedir a Deus ajuda. Né? E a palavra, né? Você dá um incentivo, mostrar à pessoa que ela tem potenciais, que é uma pessoa que tem valor. Tudo isso são preciosidades que a gente pode utilizar. E quando chegar no mundo espiritual, poxa, fulano é tão assim, amigo, né? E recebe bem. Então o Santo Agostinho pergunta assim, quando você chegar no mundo espiritual, como é que você vai ser recebido lá? Né? Outra coisa que ele perguntava, ele disse, o que você faz? Você tem coragem de divulgar, de revelar? Né? Porque às vezes a gente faz coisas escondidas. Eu estou fazendo uma coisa no escuro. Né? Aí você diz, poxa, por que eu estou fazendo isso ocultamente? Eu não quero que os outros saibam o que eu estou fazendo. Aí você analisa por que você está fazendo isso. Você está escondendo de alguém aqui. Por quê? De alguém ou de todo mundo. Só você sabe, ou só outra pessoa sabe, está ali na calada da noite fazendo alguma coisa. Por quê? Né? É do agrado de Deus, é um trabalho de amor próximo, é algo de humildade, é algo que pressupõe respeito. E principalmente coisas boas, né, Isolar? Que às vezes a pessoa ela tem vergonha, né? Por exemplo, de divulgar a campanha do quilo para os amigos, de pedir um alimento a um vizinho para ser doado para as pessoas que necessitam. Muitas vezes a gente tem vergonha, né? Mas a gente sabe que não é para a gente ter. Mas muitas vezes a nossa vaidade, o nosso orgulho faz com que a gente se cale diante dessa situação. Isso mesmo. Existe, inclusive, não é que eu entenda, eu vou citar aqui um pesquisador, mas não é que eu seja muito profundamente entendedor desse assunto, mas sei que tem. Inclusive, é um livro espírita que diz isso, né, que está registrado. Isso é um livro espírita de um médico argentino, que é um livro um pouco raro hoje, chama-se Além do Inconsciente. Ele fala sobre mediunidade e mecanismos neurofisiológicos da mediunidade, né, do transmediúnico. E aí ele estuda Freud. E ele diz o seguinte, que o Freud ele estudava os recalques. Ele dizia que as nossas neuroses eles eram fruto de coisas que a gente queria realizar, mas as regras sociais condenam, então a gente não faz, mas a gente quer fazer e fica naquele conflito e acaba recalcando o inconsciente. E aquilo ali acaba causando uma neurose na gente, causando um distúrbio psicológico, um desconforto, uma inconformação, uma coisa assim. E isso é problema psicológico que precisa ser tratado. Então, a psicoterapia dele, esqueci até o nome, que tem a psicanálise, né? É justamente essa catarse, é uma coisa para tirar de dentro dele, para a gente trabalhar aquelas neuroses, aqueles recalques, né? Como é que você vai trabalhar aquilo ali, e aquilo ser uma coisa normal e você saber lidar com aquilo adequadamente, né? Mas aí o Freud, segundo esse livro espírita, ele dizia o seguinte, você recalca o que é mal, porque a sociedade não aceita, mas você também recalca o que é bom. Às vezes você tem vontade de fazer o bem e recalca. Então é esse ponto que eu queria falar para vocês. Eu lembro muito bem que certa feita eu estava me lembrando disso, quando eu estava no ônibus, e o cidadão estava com o braço do lado de fora, todo do lado de fora, assim, né? Ou seja, ele estava correndo risco, porque existe em casos, quando há uma batida, às vezes um ônibus raspa no outro, e aí ele leva o braço. Ou seja, era um risco, podia ser um risco remoto, ou seja, difícil de acontecer. Mas o nosso dever é alertar.
Aí você vai dizer, ele vai ficar com raiva. Aí você diz, eita, precisa de uma certa coragem para você falar com uma pessoa que você não conhece, né? Verdade. Então, assim, aí eu fui e disse, aí me lembrei, eu não vou recalcar o bem, eu vou lá para falar. Aí de meu amigo, boa tarde, eu não me leve a mal, mas eu acho que é bom você botar o braço para dentro, porque corre o risco de algum ônibus bater e machucar seu braço. Aí eu me afastei logo, fui logo para longe, para não ter nenhuma reação, nenhuma reclamação, né? Mas a gente pode fazer o bem sempre, né? Parece que o pessoal lá de Sucupira entrou. Será que é Heleno Vidal? Eu estou desconfiado, que é um grande amigo. Eu tenho outros amigos que eu tenho lá. Mas tem muitos amigos que eu já visualizei aí que entraram. Pois bem, então o Freud diz, a gente recalca o bem. Então, na nossa análise que a gente vai fazer à noite, que é seguindo aquele roteiro de Santo Agostinho, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha na apostila, que tem lá disponível lá no Transformacal, tracinho interior.blogspot, está lá disponível. E tem também as virtudes de Benjamin Franklin, o processo diário para a gente ler. Então, a gente lendo aquele resuminho do Sermão da Montanha todo dia, ou o resumo das 3 virtudes de Franklin, você vai analisar se fez o mal ou não fez. Se precisa se corrigir de alguma coisa ou não precisa. É uma metodologia prática. E aí você vai escrevendo, você cria um caderninho para você, preciso melhorar isso aí. Aí você deixa lá. Né? Muitas vezes, a gente só com essas reflexões, a gente consegue superar algumas deficiências. Existe uma pergunta no livro dos Espíritos, que é a pergunta 909, não a 919, mas a 909. Os Espíritos, Allan Kardec pergunta se o homem pode superar suas deficiências com esforço. Aí os Espíritos respondem, pode sim, e podem, às vezes, com pequenos esforços. Sem muitos esforços, às vezes a gente consegue vencer algumas deficiências. É a questão de você focar e trabalhar, fazer o autoconhecimento diário, né, ou ler as virtudes de Franklin e marcar o que você cumpriu. Aí você vai se conhecendo. Né? Aplicar a metodologia de Santo Agostinho também é uma forma excepcional de se fazer. Né? Então você vai... Aí algumas deficiências você consegue superar com uma certa facilidade. Com o auxílio dos inimigos, né, que eu disse a você, às vezes os críticos são grandes ajudas, né, que não são inimigos, são mestres. Nós não temos inimigos, nós temos professores, instrutores. Então vamos encarar dessa forma que eles vão nos ajudar a melhorar a nossa forma de ser. Né? Então, pois bem, aí algumas coisas nós conseguimos superar com uma certa facilidade. Outras deficiências a gente tenta, não consegue. Não consegue como a gente quer, a gente consegue pequenos avanços, né? Mas a gente não consegue como você diz, eu deveria ter essa qualidade e não consigo. Né? Então, essa é aquele tipo de qualidade que você só consegue adquirir a longo prazo, às vezes durante algumas encarnações, mas é preciso trabalhar hoje, a partir de hoje. Você vai trabalhando, você vai enfraquecendo aquela indústria, aquele defeito. Não precisa se desesperar, nem chorar, né? Nada disso. Nem se espernear por causa disso. Não, eu sei que eu tenho esse defeito. Já estou visualizando aqui. O que eu vou fazer? Tá vendo? É verdade, Zoláquio. Verdade. A nossa conversa está muito boa, muito interessante, né? Mas, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Né? Deixa eu só dizer uma coisinha para não esquecer. Pode falar. Uma coisa, um recurso muito importante é a oração. A gente pede ajuda e instrução através da intuição ao nosso anjo de guarda. Recebemos. Eles nos orientam como a gente agir. Aí a gente vai e coloca na agendazinha. Hoje eu vou procurar trabalhar isso. Nessa semana eu vou trabalhar depois outra, até conseguir vencer. Era isso que eu queria fazer. A Fraternidade Espírita de Campanha do Espírito. Dá um grande abraço para todos. Obrigado, a gente que agradece. Vamos finalizar com a nossa prece final. Mais uma vez eu quero agradecer pela presença de todos os irmãos que participaram desse banquete espiritual, né, aqui conosco. Agradecer mais uma vez ao nosso irmão Isolac por essa palestra maravilhosa que ele nos trouxe nessa noite enriquecedora
para todos nós, saiba as palavras e vamos colocar em prática tudo isso que Ele nos trouxe nessa noite, né? A gente sabe que não é fácil, né? A gente colocar em prática, né? Algumas coisas, principalmente por nós termos orgulho, nós termos vaidade, mas a gente pede a Deus que nos dê força para que a gente consiga, né, enfrentar essas barreiras e essas dificuldades. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço em nome primeiramente a Deus e em nome do nosso grupo Espírita Amigos Fraternos, aqui de Moreno. Então, vamos realizar nossa prece final. Vamos novamente fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos dá de estar aqui, por todo esse conhecimento que a gente discutiu nesta noite, que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia, né? A todos os irmãos que vão futuramente assistir essa palestra, a todos os irmãos que estão aqui nesta noite, encarnado e desencarnado, que o Senhor possa abençoar seus lares, suas casas, seus trabalhos, suas obrigações. Só tenho a agradecer ao Senhor. Então a gente vai finalizar a nossa reunião orando o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não deixei-nos cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém, que assim seja, e muita paz para todos. Fiquem todos com Deus. Que assim seja. Valeu, meu amigo. Muito obrigado pela oportunidade de reflexão. E vamos em frente. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado, Zolac. Boa noite. Boa. Até mais.